Olá! Seja bem-vindo ao Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô, para ajudar você a alcançar a excelência, a segurança e a confiança na leitura das cartas. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, e quero hoje falar para vocês sobre os arcanos de ouros, do As ao 10. Primeiro, como eu estava dizendo, a gente teve um pequeno problema na nossa conexão, e eu quero dizer para vocês que é importante olhar o naipe de ouros como associado à terra. Não dá pra gente entender terra nem ouros se a gente não olhar o elemento, né? Então, eu disse sobre a questão da evolução, dos peixes até os mamíferos e aves e seres que povoaram a terra firme. Tivemos uma evolução, um trabalho, isso demorou milhares de anos na evolução, né? Ou seja, isso fala de terra, são conquistas a longo prazo. Quando a gente olha esse elemento, tudo demora, tudo é devagar, mas também tem um outro tempo, né? O tempo da terra, do naipe de ouros, é o tempo geológico, é aquele tempo que não nos pertence. É um tempo que está aquém da nossa percepção. Nós não vemos o tempo das montanhas se elevarem, das montanhas virarem cânions, dos oceanos secarem. Isso não é um tempo que nos cabe. Essa é a dimensão da Terra. Um olhar que eu proponho a vocês é sempre também de ver o elemento na sua origem, no seu primitivo, no seu principal. Vamos combinar. Quantas vezes a gente joga tarô com o pé na terra hoje em dia? Quantas vezes você joga tarô no jardim, sentada na grama? Eu tive a oportunidade de fazer isso várias vezes na minha vida, mas essa não é a nossa realidade. A gente não joga tarô mais assim. Então, é muito comum o tarólogo entender o que é terra e não se relacionar, não ter contato com esse elemento, né? Então, assim... já plantou? Já viu como é que funciona? Quando você mexe com a terra, ela é úmida, ela tá seca, a manutenção que a terra precisa. Você tem um vasinho na sua casa, mesmo a suculenta, que não dá trabalho nenhum, né? Você tem que ter manutenção. A terra é um naipe que exige isso da gente. Exige constância, exige disciplina, exige... Trabalho é uma palavra muito importante para o naipe de ouros. Então a gente precisa olhar esse naipe dessa maneira, tá? Entenda que o diamante, ele é a rocha que vai virando diamante sob pressão ali ao longo do tempo também, é um tempo também que não nos pertence. Essa ação, essa pressão até transformar-se em diamante, e depois o diamante ainda precisa ser lapidado. Ainda precisa ser depois colocado numa joia para depois vendido para chegar numa pessoa. Então até isso virar a joia da coroa, tem quantos, né? Olha o tempo. Então isso é terra, tá? Então não entendam o naipe de ouros como coisas que vêm na hora, vem com trabalho, vem com esforço, vem com o quê? Com dedicação, tá? Então, muito bem. As de ouros. O As de ouros é uma carta, né? Já expliquei isso em outras lives, que ele é o princípio da Terra. Então, a Pamela, quando desenhou... A Pamela, quando desenhou o As de ouros, ela desenhou uma mão, ela se inspirou de fato no As de ouros do Marcélia, que era a referência que eles tinham. Ela colocou essa mão, né, com um grande pantáculo. Qual que é a diferença do pantáculo para o pentagrama? O pentagrama é a estrela de 5 pontas. O pantáculo é a estrela com um círculo ao redor. Então nós temos esse pantáculo, né? Também em inglês é Ace of Pentacles, por conta disso. E o ouros aqui literalmente é uma semente. Observe o jardim ao fundo, né? E é uma semente. Então vamos entender. O As de ouros é o princípio de um projeto, é um princípio de algo. E quando eu digo projeto, é o princípio, é o primeiro, não é o dia que você pensou no projeto. É o dia que você começou a fazer, né? Então, por exemplo, vou tomar como exemplo aqui o meu projeto de falar para vocês de tarô. Como começou? No 1º de janeiro, eu e o Amadeu postamos o primeiro vídeo. Isso é um As de ouros. É o trabalho realizado. Para que aquele primeiro vídeo acontecesse, eu e ele fomos
entender sobre gravação, sobre edição de vídeo, sobre um monte de coisa. Então teve muito trabalho para chegar no 1 de ouros, né? O primeiro, a manifestação primeira desse projeto, viva, acontecendo, tá? Então olha quanto trabalho foi necessário para chegar lá. Só aí você já tira a dimensão do tempo que separa o As de ouros do 10 de ouros. Entendeu? O As de ouros, entenda, é uma vida para chegar lá. Ok? Porque é terra. E ok. Então vamos fazer na leitura das interpretações, porque é uma coisa que o pessoal sempre me pede muito quando a gente está no Telegram. Se você não está no grupo do meu canal do Telegram, clica lá na bio, o link tá lá para você entrar. Todo dia eu coloco coisas muito bacanas, sacadas, olhares, técnicas para você melhorar a tua leitura de tarô, tá? E o que acontece? O As de ouros é aquela carta do princípio. Então, por exemplo, a pessoa vira e fala o seguinte: eu tô no meu trabalho há muito tempo. Como vai acontecer? Esse trabalho ele vai prosperar e tudo mais? Vem bem colocado aqui na carta, vem positivo, como eu digo, o As de ouros. Muito bem. Então, olha, provavelmente o que você fez até agora vai te levar a uma nova parada, algo novo que chega nesse trabalho. Tá negativo, meu trabalho vai prosperar? Putz, você tá colhendo, você tá plantando e não brota nada desse trabalho. Percebem? Por quê? Porque o trabalho, a semente não vinga, a terra não tá boa, o momento não tá bom para a semente. Então, o As de ouros, no bom e no ruim, ele representa coisas que estão sendo colocadas como esperanças, aplicações das pessoas que estão com tudo para dar certo ou que, apesar de tudo, não tá. Sabe quando você abre o vasinho e vê que a sementinha fungou? É isso. Quando você abre, quando você coloca a terra, você precisa deixar ela lá, no tempo dela. Aí depois você vê, já tá o brotinho, depois vira a plantinha. Isso é o As de ouros positivo, tá bom? É o começo de qualquer coisa. E o começo o quê? Depois de muito suor para chegar lá. Lembra que existe uma semente, essa semente ela precisou vir de uma outra árvore que um dia teve as suas frutas, suas flores, e chegou na semente. Tem uma pergunta, não é não? É a mensagem do André Brito, mandou um oi. Olá, tudo bem? Linha Lisson. Ok, é beijo. Gente, um beijo. Muito bem. Entendi. Vamos lá. Próxima carta, então, é o 2 de ouros. Gente, o 2 é a sequência, né, do princípio. E o princípio se manifesta e cria um princípio oposto a ele. É o 2. Puf, divide-se, né? Então vamos fazer o seguinte. Por que eu estou dizendo isso do divide? Vamos imaginar um pão. Vamos dividir o pão no meio. Nós temos 2 pães, evidente. 2 pedaços de pão. Mas eles não são grandes como o primeiro, correto? Então nós temos, apesar dessa divisão aumentar em número, ela diminui em volume. Então em terra isso também vale. Ou seja, não adianta você querer fazer 2 coisas com uma só moeda. Você vai ter que ficar com 50... Se a moeda é de R$1, você tem 2 moedas de 50 centavos. É verdade que você tem 2 moedas, mas elas são com menor poder de compra. Logo, o 2 de ouros é isso. Nós temos a matéria e a antimatéria. Nós temos o princípio do ter e o princípio do não ter. Tá? Ou seja, o 2 de ouros, até essa carta ela é bem legal, porque a gente vê essa coisa da lemniscata, né? Rodando assim na mão do malabarista. Porque, pensa comigo, se o princípio do 2 é a oposição ao 1, então eu tenho uma moeda e eu não tenho uma moeda. É como se fosse só uma. E que, andando tão rápido, parecem 2. A lemniscata representa esse movimento, né? Então, assim, o que eu quero que você veja aqui? O ter e o não ter. Portanto, num jogo é assim, meu trabalho o que eu tenho é suficiente para o meu trabalho, eu vou conseguir os recursos com o meu chefe para poder desenvolver bem esse projeto? Aí
Tô pegando exemplos de trabalho hoje para ilustrar, para ficar mais fácil, tá, gente? Aí a pessoa vira e fala o seguinte, aí vem 2 de ouros. Falei, putz, você vai ter, assim, menos do necessário. Entendeu? Lembra que é o pão pela metade. Então você vai ter menos do necessário. Por quê? Porque você vai ter que se virar nos 30 para poder fazer com um budget menor coisas maiores do que você, do que o teu budget, do que o teu orçamento. Ah, e do positivo, né? Vamos ler, vamos pensar no positivo. Opa, você com menos vai conseguir entregar o que é necessário. Você vai dar conta, vai andar na brasa, mas vai dar certo, você vai conseguir economizar, tá bom? Tem pergunta. Pergunta do tio Maurício Caero. Olá. E o navio no 2 de ouros? Eu gosto muito do navio. Que bom que você perguntou. Se você notar esse navio, ele tá oscilando, né? Ele tá oscilando na água. Você pode ver. É uma referência aqui que a Pamela deu desse navio. São 2 também, são 2. Para dar o valor da inconstância, tipo a coisa da inconstância mesmo dos bens. Se a gente for procurar no símbolo do navio, nós temos aqui o lugar onde as pessoas vão em busca de tesouros, né? Onde as pessoas vão em busca de novos horizontes, onde as pessoas querem também encontrar peixes para comer. Então é uma alusão ao vá buscar recursos, vá buscar recursos e que, gente, todo mundo que trabalha sabe, tem mês que vai, tem mês que não vem, tem mês que vai. Então, o 2 de ouros porque se o navio tivesse paradinho, ele dava a ideia de, ok, eu vou ter constância. Mas desses navios, os 2 navios, e você vê que um tá mais na frente, outro tá mais atrás, não sei se dá pra ver bem na cá, ó, né? Um tá vindo com a maré e outro tá indo embora. Então, assim, a maré tá boa, a maré não tá? Essa é uma das formas de você ler. Muitos alunos me perguntam em aula, professor, e aquela água lá atrás, aquele navio lá atrás? Isso fala da busca, de fato, de recursos, tá? Sempre você pode fazer, porque o cara tá com a mão ocupada, né? Então, assim, e aí, o que você vai fazer para alcançar recursos? Eu tava vendo esses dias, né, na internet, aqui no Instagram, e que falava bem assim, não queira ganhar dinheiro, queira fazer dinheiro. É bem 2 de ouros, né? A gente ganhar é quando você ganha um presente, você não consegue prever isso. Mas se você pensa que você quer fazer dinheiro, você muda essa polaridade, você sai dessa ideia do 2 de tem, não tem, para o as de ouros, né? Que é eu quero ter o dinheiro, eu vou fazer o dinheiro acontecer, eu vou trabalhar para que isso aconteça, tá bom? Muito bem, quem tiver mais dúvida, gente, só é colocar que a gente vai falando, tá? 3 de ouros. Vou falar então o seguinte, nós temos o princípio, vou até voltar com a carta. Nós temos o princípio da carta, as de ouros. O princípio do naipe, as de ouros, o princípio da terra, uma semente. Eu tenho que fazer muita coisa, mas eu só tenho uma semente. Só tem uma moeda. É quando você vai na padaria, eu dou exemplo na aula às vezes. Você vai na padaria e você quer comprar leite e pão. Mas o teu dinheiro só dá para comprar ou leite ou pão. Entendeu? Então esse é o 2. O 3. 3 é o número criativo, é o número da criatividade. Então a cena que a Pamela trouxe foi de uma catedral, de um templo, um local de pedra, sendo entalhado, né, por um aprendiz ou por um artesão e coordenado por 2 outros indivíduos que aparentemente estão conduzindo o projeto. É como se fosse o engenheiro e o arquiteto, tá? Então, eles seguram um papiro e esse papiro tem a obra. Se você notar, literalmente tem aqui, ela descreveu o projeto que a gente está vendo, tá? Então, eles orientam o rapaz. Muito simples essa leitura também, se a gente for olhar, que existe... é o empreendedor, o empresário e o empregado. O empregado, ele entra não com os recursos, ele entra com o seu talento, ele entra com a sua capacidade técnica, com a sua capacidade profissional, mas ele não entra com dinheiro. O empreendedor, né, o patrão, ele vai entrar com o dinheiro. Isso fala do empreender.
3 de ouros, ou seja, criatividade com o uso dos recursos, criatividade com o uso do dinheiro e dos valores na construção de algo concreto. Entende? Então, assim, o 3 de ouros é aquela carta que vai dizer o seguinte, que o trabalho é bem organizado, o trabalho bem coordenado, a administração bem feita fazem maravilhas, mesmo que as partes não tenham tudo junto. Então, por exemplo, o patrão pode ter até a moeda, mas se ele não tem quem ajude a fazer o projeto de engenharia arquitetônica, ele não sai do papel. Aliás, ele nem chega no papel. E se o empresário, o engenheiro, não tem o mestre de obra, a obra também não sai, não acontece. Então, aqui fala do trabalho em equipe para se alcançar maiores resultados conjuntos, né? A criatividade com o uso do dinheiro. Saiba aplicar em pessoas, saiba aplicar em projetos, saiba aplicar em si mesmo e aí sim você administra, tá? Tem pergunta? Não, ok. Só que a Realisson Linha falou que as explicações estão muito boas. Ah, que bom, fico feliz. Gente, a ideia é que você olhe o 3 de ouros, qualquer naipe de ouros hoje, qualquer arcano dentro das lives que eu passo aqui pra vocês, com olhares de reflexão profundos, para alcançarem leituras que saem do à primeira vista. Se você reflete sobre o arcano, se você entende o arcano, aí você fica molinho para as leituras ganharem vida no jogo, tá bom? 4 de ouros, entendeu? Então agora é o seguinte, eu usei o dinheiro, eu apliquei o dinheiro, tá? Mas eu preciso de estabilidade, eu preciso de segurança. Todo 4 também traz essa ideia da estabilidade, da rotina, do dia a dia, bem preciso. O 4 de ouros é uma carta que pede o seguinte, rotina. O quê? Dos valores. Rotina do quê? Do dinheiro. Rotina, estabilidade do quê? Dos recursos. Ah, e aí você entende porque que a Pamela colocou o cara segurando a moedinha assim embaixo do pé, na cabeça, né? Daqui não sai, ninguém me tira. Por quê? Porque ninguém me tira da minha segurança material. Essa carta, ela poderia ser facilmente associada a um tio Patinhas no negativo, né? Que nos solta uma moeda, ou a um contador no positivo, uma administradora no positivo. Por quê? Porque são pessoas que controlam e equilibram, equacionam, garantem a estabilidade do recurso. Ah, mas Weiner, dá para ler isso também sobre questões afetivas? Evidente, o tarô é vivo, ele sairá em qualquer pergunta. E como eu estabeleço a rotina dos recursos e dos valores dentro de uma questão afetiva? Você pergunta, meu crush é gente boa, né? Pá, olha, esse crush, ele gosta da rotina dos valores do relacionamento. Resumo da ópera, ele é uma pessoa que gosta de relacionamentos estáveis. Gosta de saber com quem vai ficar, quem será essa pessoa, programa futuro com essa pessoa. Programa a vida a dois. Provavelmente vai ser aquele que vai segurar para não ir no cinema caro e vai preferir assistir o filme no Now, que é pelo valor de 2 ingressos, é um só. Sabe essa pessoa assim? Então, é isso. 4 de ouros também é estabilidade, só que dentro da vida afetiva. Percebe que você precisa adaptar? Mas para a questão, para o cliente, para o consulente, para a pergunta, para a jogada. Porém, se você entende a alma do arcano, você chega na leitura. Certo? Muito bem. Ah, tá, ó, negativo isso aqui, esse arcano, que nem lá em Manaus, que eu sou amazonense, o pessoal diz o seguinte, atravessa o rio com a farinha na mão e a farinha fica seca, entendeu? É o pessoal que não solta R$1 do bolso, tá? Negativo. É a avareza, também tá no 4 de ouros. Muito bem. 5 de ouros. Gente, postei via Lunar Tarô, né, do Ricardo Baratello, um tarólogo. Eu postei um texto sobre este arcano lá no Insta dele, a convite do Ricardo. Um beijo,
Meu super, 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 super bem recomendado tarólogo. Gente, ele é maravilhoso, também escreve muito bem. E eu escrevi lá para ele um texto a convite dele sobre os 5 de ouros hoje. Depois, quem quiser lá, confere, eu já coloco nos stories. 5 de ouros. Vamos entender uma coisa. Ouros, pentacles, moedas douradas, tá? Se você perguntasse assim para uma pessoa na rua que estivesse usando assim, a camisa do time de ouros, aí você perguntava para ela assim, qual que é o teu sonho? Aí ela responderia provavelmente assim, ser rica, né? Rica, igual a Carolina Ferraz. Então assim, o que acontece? O naipe de ouros almeja o quê? Aquela coisa do metalismo antiga, né? O acúmulo de materiais, o acúmulo de metais, o acúmulo, a riqueza, a abundância. Quando eu chego nos 5, eu tenho o momento da metade da parada, né? De 1 a 10, eu tô na metade. Então entendam o seguinte, de uma vez por todas, sobre os 5. Todos os 5, inclusive o de ouros, que é o que a gente está falando hoje. O 5 representa o maior medo do naipe. Qual é o maior medo da pessoa que quer ser rica? Bingo, pobreza. 5 de ouros, a carta da miséria, a carta da falta do recurso, a carta da privação material. Não há recursos, não há dinheiro, não há valores. Entendeu? Muito bem. Por exemplo, a pessoa pergunta, como vai a minha saúde? Isso você precisa analisar com outras cartas, mas é um bom exemplo. Aí vem negativo o 5 de ouros. Aí você diz assim pra pessoa, olha, tua saúde tá meio capenga, né? Tá meio difícil, por falta de quê? De nutrientes. Não é terra? O que dá na terra? Alimentos. O que vem da terra? Os animais também, que são cultivados pelas plantas e depois eles viram alimento para os bovinos, caprinos, etc. O que isso acontece? Falta nutrientes. Se essa pessoa está comendo bem, se ela está bem nutrida. Então, gente, o 5 de ouros é a ausência do recurso, é a ausência do elemento, é a ausência do valor. E isso pode ser para qualquer coisa. Para uma pergunta de saúde, que a princípio é quando a gente está lendo a carta, né, a pessoa pergunta saúde. Aí, putz, lá vem essas perguntas. Aí vem o 5 de ouros. Cara, você vai interpretar como? Opa! Aí eu olho o símbolo da carta. Eu vejo, pô, as pessoas estão aqui mancando. E se fosse uma questão de falta de cálcio? Né? E se fosse uma questão de falta de recursos, de vitamina, que está afetando a saúde geral da pessoa, ela está com pressão baixa. Percebam que as pessoas estão com frio. Então, o meu primeiro olhar é para o arcano 5 de ouros. O segundo, eu vou no próprio arcano, eu vou buscando as referências, eu vou buscando as informações que a carta também pode me trazer a partir do desenho que a Pamela me criou e que o Eight imprimiu. Faça isso com qualquer tarô e você verá. Entenda o arcano, mas entenda também o arcano daquele tarô que você está jogando. Deixe-se influenciar por esta carta. O 5 de ouros positivo também pode ser muita coisa boa. Uma atividade, por exemplo, de doar para quem não tem. Nós podemos dizer o seguinte, observe que as pessoas ao seu redor estão desprovidas de recursos. Se você tem um recurso, use-o, empregue, ou não seja só um... Gente, existem pessoas que são míseras na riqueza. É evidente. Como é uma pessoa mísera na riqueza? Ela tem dinheiro e não aproveita nada. Ela guarda tudo no banco. Observe essa cena. E se lá naquele lugar lá ao fundo fosse tudo guardado, um cofre selado e nem mesmo ela entra? Ou seja, tem dinheiro e não vive a experiência. Até aqui tá todo mundo entendendo direitinho, tá tudo fluindo bem. Quem tá assistindo também na reprise, por gentileza, deixe seu comentário aqui no vídeo do IGTV que a gente também responde pra você, tá bom? Sementes Sagradas também entrou na live e falou que foi um ótimo exemplo. Falou parabéns pra você. Um beijo, Semente Sagrada. O maior medo de quem quer ficar rico é ser pobre, né? Isso. Depender do dinheiro. Exato. E aí a gente entende também que o 6
como todo 6, é a reparação. Pensa o seguinte, gente, o 6 é aquele momento que você vira e fala assim, eu vou superar essa. Eu vou sair dessa. E como eu saio dessa? A resposta vem segundo o naipe. No caso de ouros, aí você vai fazer um reajuste financeiro. Você vai fazer o quê? A tua fotografia financeira? Você vai fazer a tua planilha no Excel? Puxa, e se eu fizer aqui? Eu errei daquele outro lado. Você pede uma grana emprestada, você refinancia uma dívida, troca 3 dívidas de juro alto por uma no banco com juros menor. Vai estudar sobre finanças, pede um empréstimo, pede a ajuda de alguém. Ah, mas é financeira? Não, eu estou dando exemplo aqui. Mas a carta do 6 de ouros é o reajuste, 6, dos recursos ouros. Portanto, quando eu olho essa carta, eu entendo por que Pamela descreveu uma cena em que temos 2 pessoas em condição de rua e uma terceira pessoa ofertando dinheiro. Esta pessoa ofertando esmola, ela tem uma balança na mão. Ela não faz isso por autopromoção. Ela faz isso com retidão, com justiça. Quando a balança aparece, ela também está dizendo o seguinte, opa, a coisa está bem feita aqui, está sendo feita de maneira justa, digna, correta, com parâmetros de seleção. E aí, esse 6 de ouros diz o seguinte, olha, amigo, você merece, aí o outro não. Então, ele não está distribuindo, jogando dinheiro, né? Ele está escolhendo, selecionando aqueles que são dignos disso. Então, o 6 de ouros, numa pergunta, vamos pensar, uma pergunta sobre estudos. Aí você pode ver, olha, você teve problema para pagar o ano passado? A tua facul? Tive, puxa, bem positiva. Renegocia, vai lá na escola, fala com as pessoas maiores, né? Fala com quem está na coordenação, na administração, eles com certeza vão te ajudar a fazer o pagamento dessa dívida, vai dar certo. Amigo, seguinte, tuas dívidas estão com juros muito altos. Isso não está correto. A balança não está pendendo para o lado bom. Não está bom os juros disso, esse financiamento não está legal. Devo comprar tal carro? 6 de ouros negativo. Possibilidades grandes da pessoa não conseguir arcar com o quê? Com a dívida. Ela está prometendo que vai pagar e não tornará a doar de volta esse valor para quem ela emprestou. Me lembra muito a parábola dos 2 talentos. A parábola dos talentos da Bíblia é assim, né? Quem só que conhece. O patrão sai, deixa X números de moedas com cada um dos empregados. Quando volta, o primeiro multiplicou, o segundo multiplicou e o último só enterrou. Quando a gente pergunta para uma pessoa, puxa, eu tô tão infeliz, eu tô tão triste, eu tô tão, sabe, sem propósito, vem um 6 de ouros, você pode perguntar para ela, a vida te deu, o que você fez com que a vida te deu? O que você está vivendo provavelmente são juros do mau uso dos recursos. Aí você puxa, né, vai com as cartas, você puxa a pessoa e fala o seguinte, opa, você usou bem a instrução que você recebeu? E aquele projeto que você estava fazendo? Você desistiu no meio do caminho? Honrou? Administrou bem as finanças? Gente, o 6 é a hora do vamos falar no papo reto para resolver a parada. E aqui não temos que ter papo na língua. A gente tem que ter o quê? Retidão. É a hora da balança, é a hora de ver o peso real das coisas. Então, o 6 de ouros é uma carta de ajustamento de recursos e de valores. E aí você tem um mundo para explorar isso nas leituras, tá bom? Opa! Aí, digamos que esse nosso bom senhor foi lá, chamou o Tutu que ele veio, lembra dessa propaganda? E aí o Tutu veio com os juros que tinha, ele aceitou a negociação, ele fez tudo que tinha para fazer e beleza. Agora ele tem o quê? Uma dívida, mas também ele tem um recurso na mão, né? Percebam o seguinte, vamos fazer um review. Ele tinha um projeto, viu que o projeto sairia mais caro do que ele imaginava, mas ele fez o que precisava fazer,
chamou a galera, aplicou os recursos onde ele precisava aplicar para que aquele projeto andasse, conseguiu uma determinada estabilidade no começo, mas assim, era no 0 a 0, ganhava, gastava, tava tudo a mesma coisa. Entendeu que qualquer movimento, né, nevou, a plantação não deu, e aí ele ficou o quê? No preju, né, quebrou, se reajustou, foi lá, foi procurar recursos, né, no banco, refinanciar a dívida para poder conseguir o que ele precisava. Agora é hora do quê, gente? Ó, faixa na mão, ó, como é que é? Faca na boca, pinta a cara e rambo, meu irmão. Vamos lá, vamos trabalhar, ó. Entendeu? Ralando, né? É a hora que toca aquela música aqui na minha live do Aia Cariara, Ilei lá. Ou seja, é a hora que vamos trabalhar, amigo. Vamos trabalhar. A carta do 7 de ouros. Eu acredito. 7 é o acreditar. 7 é a fé. Eu vejo com fé. Eu vou além. Mas além como, gente? Alá ouros, alá terra. Eu vou além o quê? No muque, no braço. Eu acredito no que eu faço. Deus ajuda quem cedo madruga. E aí ele vai e começa a trabalhar. Já tá dando certo? Ele já pagou as parcelas do banco? Não, ele só pagou provavelmente a primeira, a segunda. Ainda tá com o nome ainda para resolver umas 2, 3 contas sujas. Mas ele tá o quê? Olhando lá o futuro já sendo melhor. Cabecinha de terra. Eu olho avante, eu olho à frente. Muito bem. 7 de ouros é aquela carta que foi descrita pela Pamela como um homem parado, observando o seu tomate verde que ainda não está frito. Ou seja, ele está olhando esse tomate pegar a cor, ficar vermelhinho, tá verde, para depois colher e vender, enfim, e lucrar. O 7 de ouros é a carta do sol a sol, noite e dia, trabalho pra caramba. Positivo, só insiste, amigo, vai dar certo, tá certo, tá no caminho, não vai ser agora que vai vir esse dinheiro, mas trabalha aqui, vai, insiste, persiste, tá certo. Amigo, você só trabalha, o dinheiro não vem nunca, né não? Você só investe, não chega nunca, você tá naquele looping, você tá chegando, sabe aquelas pessoas que sempre trabalham, aí você fala com ela 20 anos depois, ela continua só trabalhando porque tá sempre endividada? Claro, porque ela não é próspera, ela só trabalha. Gente, trabalhar não tem nada a ver com prosperidade. Trabalhar é igual a prosperidade quando há o quê? Valores bem administrados, tá? É isso que faz com que... Porque, gente, é um 7, faz a somatória. Não dá tempo numa live de eu chegar nesse grau de complexidade com você. Mas um 7 é um 3 e um 4. É a organização financeira do 4 de ouros com a criatividade, o empreendedorismo do 3. Aí você chega num 7. Entende? Até aqui tá tudo bem? Tá todo mundo vivo? Ok. 8 de ouros. 8 de ouros é quando você é chamado para fazer uma matéria no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Por quê? Porque te chamaram para mostrar que você inventou uma máquina que cortava tomate fatiado e eles já caíam direitinho na caixinha, todos prontinhos, sem caroço, sem pele, só para você cozinhar o estrogonofe. Entendeu? E aí vão fazer a matéria, que a tua máquina é assim, assado, aí que tu pediu investimento, aí depois já aparece lá você com um terninho, né, assim, né? Conheça o rapaz que cortou tomates investindo apenas X mil reais e hoje tá faturando não sei quantos milhões. É isso. O 8 de ouros faz que dá certo, tá indo bem, já tá clientela, já tá chegando, já estão te convidando para fazer bolo, o bolo já tá dando, a amiga da amiga da amiga já nem conhece mais, já tá te pedindo encomenda, tá começando a trabalhar para um cacete. Lembra que 8 de ouro, gente, é 8 de ouros ainda, ou seja, o cara não olha nem pro lado. Meu trabalho vai dar certo? Maravilha, você vai agora controlar gente, vai vir cliente, vai vir um monte de coisa, e é um atrás do outro. Amigo, se prepara, porque aqui você vai ter muito trabalho e provavelmente também muitos prejuízos, porque a coisa não vai... Uma coisa que tem no 8 que me chama sempre muita atenção é o padrão. Ele consegue ter aqui qualidade no trabalho. Aqui não, no negativo, né? Ele não consegue ter
padrão, qualidade, excelência na entrega do produto. Portanto, tem muito trabalho e também tem muito retrabalho. São 8 de ouros, tá? Nós temos no 8 de ouros também os ourives, então é um trabalho bem feito, são os detalhes do detalhe, né? Eu queria saber se eu invisto num vestido mais simples ou mais cheio de brocados para o meu casamento. Pergunta a noiva na sua consulta. Sai esse 8 de ouros. Aí você fala o seguinte, puxa, investe nos detalhes. Deixa esse vestido cheio de brocados, cheios de adornos. É verdade que vai sair mais caro. Em compensação, isso vai fazer você vai mostrar para as pessoas o quê? O empenho do teu projeto de ser a noiva linda do ano, né? Isso vai aparecer, o teu trabalho vai frutificar, vai mostrar para as pessoas isso. Então, o 8 de ouros também pode representar isso. Ou não, né? Um vestido cheio de detalhes que ninguém viu nada e que ficou feio, por sinal, no final. Entendeu? 8 de ouros, pequenas empresas, grandes negócios, tá? E aí você tira férias, meu amor. Você vai agora aproveitar a vida. 9 de ouros, sou rica, né? Você agora vai pra Suíça, vai provar chocolate bom, vai tomar vinho bom, vai fazer um monte de coisa legal. Porque o 9 é a maturidade. Em ouros, a maturidade da experiência financeira. Você vai viver o dinheiro de maneira próspera, de maneira abundante. Aí você começa a realizar os seus desejos. No 9 de ouros você começou agora assim, vou para Paris porque eu quero. Entendeu? Eu posso pagar, tá dando certo. Quero ir lá. No 8, você tem que esperar as férias. No 9, você vai no meio do mês. Olha que linda. Você chega lá, o quê? Pleno, né? Eu tô aproveitando a vida, eu tô aproveitando os frutos que a vida me deram. Então, no 9 de ouros, eu tenho essa abundância, eu tenho essa fartura da vida. No negativo, a mãe do desperdício é a abundância. Então, assim, eu desperdiço tudo. Uma vida vazia tem tudo e nada alegra, tem tudo e nada faz sentido. Tanto o 8 quanto o 9, eles falam de grandes dívidas também no negativo. A diferença do 8, aqui você pode pensar o seguinte, dívidas que você consegue organizar, elas se multiplicam e tudo mais, mas você tem uma certa administração sobre elas. No 9, vultuosas, dívidas por desperdícios, né? Se eu tivesse que classificar aqui, eu tenho dívidas porque eu investi no trabalho e não deu certo, no negativo, e aqui eu tenho dívidas porque eu fui o quê? Inconsequente com o dinheiro, né? E aí, o que o 9 também representa? O uso bacana da vida para você está usufruindo, você está curtindo o dinheiro. 9, a maturidade, ouros dos recursos. Maturidade e vivência e experiência dos recursos. Você entendeu? Você supriu suas necessidades no 9, né? Aqui você já não briga mais pelo feijão com arroz, você já pagou o molico das crianças. Aqui você está agora vivendo a experiência da fortuna. Da fortuna do din-din mesmo. Bingo! E o 10, o que é? O 10 é a manifestação plena do naipe, né? Eu cheguei onde, gente? Onde é que eu queria chegar? Na riqueza, né? E essa riqueza do 10, pode ver que é retratada por uma família. Um velho, do seu ponto de vista, ele olha a família, ele olha os cães, ele olha os netos, tem um lugar todo bem construído, ele é meio que um senhor feudal, um conde, né? Bem vestido também, com uma túnica toda cheia de brocados. E isso fala o seguinte, ele virou o quê? Um homem rico, abastado. Qual a diferença desse 9 para o 10? Que ele é o indivíduo consciente. Indivíduo 1, consciente do todo, o 0, né? O todo. 1 e 10. É o 10. Então, o que ele faz? O dinheiro não é útil mais só para ele. O dinheiro tem propósito. Ele constrói o seu reino. Ele ajuda filho, ele ajuda netos. 10 de ouros são homens e mulheres prósperas. Vida próspera e útil.
vida que construída, feita para que outros também se beneficiem dela. É a abundância. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta. Sim, Ciência pergunta o seguinte: 10 é plenitude. Pode ser amor e família também, né? O naipe de ouros, ele fala de valores materiais e também imateriais, né? Valores. Então, assim, quando eu vejo uma família feliz, eu vejo o almoço de domingo nesse sentido, né? Todo mundo está reunido, a mesa está posta, estamos é Páscoa, estamos comendo pra caramba, é Natal, tem peru, tem tender, chester, rabanada, é isso, essa abundância de fato. Pensa o seguinte, que o Natal é o fruto do que a família inteira trabalhou, né? Vamos olhar com olhares simbólicos. Você trabalhou o ano inteiro, tua mãe, teu pai, teus irmãos, teus parentes. No final do ano, cada um leva o fruto do trabalho do ano para a mesa e comem juntos. Isso é 10 de ouro, certamente. Tá? 10 de ouros é aquela carta que você mostra para as pessoas o fruto do teu trabalho e diz assim, olha, tem espaço para você também usufruir, para você comer, para você beber, para você aproveitar, né? Então 10 de ouros é de fato o dinheiro útil, é o dinheiro com propósito. Gente, dinheiro, onde estão os sonhos no tarô? Estão em copas. Onde está o material? Onde está o dinheiro? Em ouros. Não existe dinheiro bem aplicado, a semente não brota sem copas, sem água, sem sonhos, sem anseios. Não existe isso, né? Por exemplo, no negativo 10 de ouros, você pode ver situações com pessoas que estão muito endividadas ou pessoas que estão muito doentes também, chegaram à velhice decrépitas, chegaram à velhice ao final da vida sem nada. Já vi essa carta também representando pessoas assim com entulhos dentro de casa, muita coisa inútil dentro de casa. A casa acumuladores, por exemplo, estão aqui. 10 de ouros negativo, a gente vê pessoas que têm tudo e tio Patinhas também estão ali guardando tudo para elas. Ou brigas de herança também, nós temos aqui, a família inteira não sabe repartir, pelo contrário, a família quer brigar por mais e mais e mais. Questões de brigas de patrimônio, tudo também está no 10 de ouros, né? Porque são coisas que vão ficar além do tempo de quem criou, por isso que a gente vê heranças também, é uma possibilidade no 10 de ouros. Vai depender das cartas, vai depender do método que você usou, mas você pode também ver esses tipos de coisa, certo? Então, gente, o que eu queria trazer para essa live hoje é o olhar do naipe de ouros na vista dos números, né? Então, vamos voltar para vocês entenderem aqui. Recurso mnemônico. Eu tinha uma ideia, fiz o triplo do que eu tinha no 2. Era pouco, mas eu dei meu jeito. Eu consegui empreender criativamente no 3. Eu usei os recursos, dividi aqui, dividi ali, fiz aqui e acolá. E conjunto, em coletivo, construímos algo. Mantive uma determinada estabilidade, mas ela estava muito suscetível a qualquer imprevisto. Os imprevistos acontecem de fato. Quebrei a ideia, entramos em prejuízo, entramos no vermelho, nos reajustamos no 6, né? No 6 eu reajusto as minhas questões, me comprometo a fazer coisas. No 7 estou fazendo essas coisas e ainda aguardando resultados, mas eu já estou no caminho da resolução. No 8, opa, tá dando certo, de novo agora eu peguei no tranco. Lembra o seguinte, eu sou 2 vezes mais cauteloso com o meu trabalho agora, com as minhas administrações agora. Eu também sei que não é só... Ninguém que só guarda enriquece. Para você enriquecer, você precisa aplicar o seu dinheiro em alguma coisa. Senão, quem guarda o dinheiro no colchão do porquinho estava milionário. Entendeu? 4, 8 de ouros. Eu alcanço a abundância e a prosperidade. Supro minhas necessidades materiais. Supro os meus anseios, os meus supérfluos no 9, né? No 9. E alcanço a abundância. Chego a viver a experiência da riqueza, tenho coisas para dar de herança, tenho coisas para levar para as pessoas e alcanço a experiência de riqueza que eu almejava lá no meu As de Ouros quando eu plantei a minha sementinha e fiz o trabalho adequado
para chegar nela. Tá bom? Essa é a nossa live de hoje. Eu desejo sinceramente que você tenha as suas sementes também frutificadas, que você triplique o seu dinheiro, triplique também o seu empenho em fazer com que a tua arte de tarô também seja próspera. Isso a gente aprende com o Naipe de Ouros. E desejo que vocês tenham um excelente final de semana. Até segunda na nossa próxima aula. Lembrando que no domingo agora, no dia 9 de fevereiro, a minha aula online gratuita para ensinar vocês como ler tarô com qualidade, com confiança, com maestria e ainda faturar com isso numa carreira de sucesso brilhante, bem ao estilo de Naipe de Ouros, tá bom? O link tá lá na bio, se inscreve, será um prazer ter vocês no domingo, uma aula especial.